Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, compartilhe agora aí no grupo do trabalho, no grupo da família, no grupo da rua. Vamos propagar o Evangelho. Esse é o momento. Eu creio que através dessa live, da palavra que vai ser ministrada, dos louvores, Deus já tomou conta desse ambiente. Então compartilhe aí com o máximo de gente possível e faça um pedido de oração. Se você quer deixar o seu pedido de oração, no final nós vamos fazer um grande clamor aqui. Nós vamos clamar por cura, libertação. Então manda o seu pedido de oração, que a gente está com a equipe de suporte aqui que está online acompanhando, e no final nós vamos orar por todos os pedidos de oração. Irmãos, a conexão está restabelecida. Fizemos aqui um trabalho aqui, nós estamos para cima e para baixo, melhorando a conexão, e graças ao nosso Deus, ela foi restabelecida. Então compartilha aí, que nós vamos entrar agora na palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia Sagrada, por favor, pegue a sua palavra e abra, por favor, lá em João, capítulo de número 5. Eu creio que nessa noite Deus vai falar conosco. João capítulo 5, a partir do versículo 1. Reúna agora a sua família, ao momento da palavra. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Estamos passando por esse momento um pouco conturbado, mas nós somos templos do Espírito Santo. Estou com saudade, todos aqui estão com saudade do povo, da gente sentir aquele calor humano, adorar a Deus. Mas eu creio que através dessa live o Espírito Santo vai entrar agora na tua casa. Eu creio que pessoas vão se libertar através de hoje. Eu creio, irmãos, em pessoas que vão aceitar a Jesus. Você que está nos acompanhando, que ainda não é membro aqui da Assembleia de Deus em Jardim América, nós pertencemos ao campo de Marechal Hermes, Ministério de Madureira. Nosso pastor Anderson Andrade. Quando tudo isso passar, nós teremos o prazer de te receber aqui, te dar um abraço e cultuar a Deus com você. O nosso endereço é na rua Ministro Arthur Costa, 1082, o bairro de Jardim América. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, João, capítulo 1, capítulo 5, a partir do versículo 1. E diz assim a Sagrada Escritura: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpedres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus vendo este deitado, e sabendo que já estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda, ou na sua versão, a sua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Oh Jesus, Pai, toma conta agora desse ambiente, que o teu Espírito Santo possa entrar agora em cada casa. Oh Jesus, opera agora um milagre. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Que testemunhos, Pai, possam se manifestar para a glória do teu nome. Eu sinto a tua presença aqui.
e essa pessoa que está assistindo essa live, ela possa ser tocada por Ti agora, em nome de Jesus. Queridos irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele se encontra no Evangelho de João. Mas só que, antes de eu adentrar nesse capítulo e expor ele aqui nessa noite, eu quero trazer uma pequena reflexão do que simboliza os Evangelhos e da verdadeira mensagem que o Evangelho traz para esse mundo. Pois nós sabemos que o Evangelho é a palavra pregada ao pecador, palavra de boas novas, esperança eterna. Nós sabemos o plano perfeito que foi estabelecido por Deus na eternidade, desde Gênesis. O nosso Senhor Jesus, o plano perfeito, o plano que deu certo, e que tudo que Ele fez no passado se perpetua até os dias de hoje. Mas para a gente entender esse capítulo, primeiro, eu quero te dar uma rápida explicação do que simboliza o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito para o judeu, escrito para um povo que foi escolhido por Deus, estabelecido por Deus na terra, aquele povo que seria da linhagem do libertador, do Salvador, o Messias, o prometido, para poder livrar todo mundo. E Mateus ele começa falando sobre genealogia, ou palavra difícil, porque naquela época e na cultura e no padrão judeu, eles prezam muito pela descendência de alguém. Eles querem saber de onde você veio e como nós iríamos apresentar um Jesus Salvador, Rei, Messias, se Mateus não iniciasse o seu livro falando sobre a genealogia, mostrando em si todas as profecias voltadas para o Salvador, principalmente aquela que ele viria da linhagem de Davi. Então Mateus inicia falando da genealogia de Jesus, provando que Jesus é da linhagem real. Só nisso aqui, irmãos, nós poderíamos expor esse texto a noite toda, para falar da realeza do Senhor Jesus. Depois nós vamos no Evangelho de Marcos, e Marcos ele foi escrito para o povo romano. Aqueles que estudam a palavra sabem do que eu estou dizendo. E Roma era como se fosse os Estados Unidos na época, berço do Império Mundial, um povo voltado para a guerra, para a força. Tudo para o povo romano era voltado para a guerra. Então, para o romano, alguém tinha que ser superior. Então, Jesus foi apresentado no Evangelho de Marcos como poderoso. Não é à toa que o Evangelho de Marcos é o Evangelho que mais repleta milagres poderosos de Jesus. Então, ele mostra um Jesus poderoso, grandioso, como ele é. E agora, nós vamos no Evangelho de Lucas. E Lucas tem a sua particularidade. É o evangelho escrito para o povo grego, berço da filosofia mundial, berço do pensamento humano. E o grego sempre zelou pela perfeição humana. Não é à toa que eles escolheram todos aqueles deuses. Aqueles que estudam um pouco de história grega sabem do que eu estou falando, os deuses. E aqui no Evangelho de Lucas eles apresentam a humanidade de Jesus. Um Jesus humano que com certeza deve ser seguido passo a passo. Ele é perfeito. É por isso que Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou do Senhor, pois Jesus é a perfeição. E aqui eu abro um parênteses para falar um pouco da perfeição dele. Tem um grande autor que eu gosto muito, eu leio muito, só para você entender a perfeição de Jesus como humano. Ele fala que Judas foi o traidor mais bem tratado da história humana. Porque no momento que ele traiu Jesus, ele traiu com um beijo. Mas antes de sair, para completar aquilo que ele deveria fazer, Jesus falou: vai e faça o que você tem que fazer. E quando chega no Getsemane, se você lê no Evangelho de Lucas, Jesus fala para Judas:
o que vieste fazer aqui, amigo? Quem de nós aqui conseguiria se impor numa posição como essa, chamar de amigo aquele que vai nos vender e nos trocar por moedas? Jesus me explica algo aqui poderosíssimo, que a preocupação dele não era de ser traído, mas a preocupação era perder um amigo. Só Jesus para poder fazer isso. Por isso que ele é o nosso padrão e nós devemos seguir a ele. E agora aqui eu entro no Evangelho de João, e aqui eu começo a pregar. Pois o Evangelho de João foi escrito para a igreja. O Evangelho de João foi escrito pelo próprio João. Mas só que o Evangelho de João, ele tem uns detalhes que para mim são primordiais para a gente entender essa mensagem. João não inicia o seu livro falando sobre genealogia. João era pescador, homem do mar. Se ele estivesse ministrando aqui no meu lugar, ele seria alguém do interior, com pouco conhecimento. Ele entende de mar, entende de peixe. João, ele não fala sobre genealogia. João, ele não entra nas partes detalhosas que se encontram no evangelho que está atrás do dele, o de Lucas, o doutor Lucas, até que ele relata os sofrimentos de Jesus, expondo o lado humano. João não entende nada disso. Mas só que João inicia o seu evangelho falando uma das coisas que para mim são poderosas. Eu gosto muito de literatura, Júlio Renard, pensador do século XIX, Shakespeare, Sócrates, homens que marcaram o pensamento humano, mas só que ninguém conseguiu chegar aos pés do que João escreveu. É como se João estivesse falando: eu não entendo nada sobre esse negócio de genealogia, de descendência, mas de uma coisa eu tenho certeza. Do capítulo 1, do verso 1: no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele vai para o verso 10 e diz que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não recebeu. O que João está querendo dizer é: aquilo que eu presenciei, aquilo que eu vi com meus olhos é verdade. A palavra era Deus e habitou no nosso meio. Mas só que o evangelho de João é escrito para a igreja, e tem coisas que Jesus só compartilha com a igreja. Se você quer entender os mistérios, você tem que estar aqui nesse ambiente, porque tem mistérios e segredos que ele revela só para a igreja. E aqui eu entro no capítulo de número 5. Está tendo uma festa em Jerusalém. Jesus está subindo e passa pela porta das ovelhas. Aqueles que já tiveram o privilégio de ir em Jerusalém, nós estivemos lá, nosso pastor esteve lá. Alguns aqui vão entender o que eu estou falando. Quando nós entramos pela porta das ovelhas, do lado direito se encontra o tanque de Betesda, e do outro lado hoje uma igreja católica da época do Império Bizantino, que na verdade, antes de se erguer, essa igreja católica era a casa dos avós de Jesus, os pais de Maria. Mas o que me chama a atenção aqui é porque Herodes não parou Jesus. O diabo tentou Jesus, não conseguiu parar. A morte tentou parar Jesus na cruz, quando ele estava prestes a cumprir com o propósito. A morte não teve poder sobre ele, porque ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sai para lá, morte, eu entrego, porque eu sou o dono da vida. Eu dou, eu tiro. A morte não teve poder para parar ele. Mas só que, aleluia, ele não resiste a um coração quebrantado. Ele não resiste a alguém que se derrama aos pés dele. Jesus parou por causa de um homem, pois sabia que estava nesse estado há muito tempo. Aguce o seu ouvido para cá, para você entender. O tanque estava repleto de gente enfermas, pessoas com problemas. Todos ali estavam à espera de um anjo que descia nas águas e movimentava.
e aquele que descia era curado. Eu não vou entrar aqui em detalhe de anjo, eu vou entrar no detalhe que para mim é primordial nessa palavra, que milagre não começa para onde você espera, o milagre começa naqueles que esperam no Senhor. Resumindo, quer ter um milagre no ano de 2020 para acontecer? Talvez agora você esteja olhando para mim e deva estar falando: pregador, o mundo está enfrentando uma pandemia, está tudo em caos, como que eu vou viver o milagre? O primeiro passo de se viver um milagre, viver o sobrenatural, é mudar a direção da onde estão os seus olhos. Atos capítulo de número 6, enquanto Estevão era apedrejado, ele olhava para o céu e falava: eis que vejo os céus abertos, e vejo Jesus de pé me esperando. No mundo pode ter pedrada, pode ter dor, mas os meus olhos estão voltados para o Criador. Resumindo, para de prestar atenção nas coisas que são paliativos para a tua vida. Você já está olhando para o teu dinheiro, não resolveu o teu problema. Você tem olhado para as pessoas que você tem colocado expectativa e não resolveram o seu problema. Resumindo, como que eu resolvo o meu problema? A partir de hoje, foque os olhos em Jesus. Por que, pregador? Porque o tanque estava repleto de gente enferma, todo mundo com problema, mas Jesus só conversou com um. Epa! Por quê? Porque Jesus é educado. Eis que bato a porta, e aquele que abrir, eu entrarei. Resumindo, Jesus respeita a tua decisão de querer resolver essa crise sozinho, mas Ele está já na beira do tanque, esperando você olhar para Ele e depositar a fé nos pés dEle. Por quê, pregador? Porque tudo foi feito para Ele, e por Ele, e para Ele é toda a glória. No tanque estava todo mundo com problema, mas Jesus só conversa com um. Todo mundo passando por crise, mas Jesus só conversa com um. E o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus chega até ele. E o texto diz o quê? E sabendo Jesus que estava assim há muito tempo, aprenda uma coisa. Eu disse que ao lado esquerdo havia a casa dos pais de Maria. Eu vou parafrasear aqui, vou abrir um parênteses. Quem aqui nunca visitou a casa da vovó? Quem nunca foi na casa da vovó tomar um café, comer um cuscuz? Se esse homem está no tanque há 38 anos e Jesus viveu em terra 33 anos e meio, resumindo, antes de Jesus nascer ele já estava no tanque. Tem uma coisa que eu aprendo aqui: milagre não está condicionado à minha situação, milagre também passa pela prova do tempo. Jesus está falando contigo. Começou ontem, está pensando parar por quê? Foi promovido agora, está pensando em desistir por quê? O que isso quer dizer, pregador? O milagre não está condicionado ao teu tempo. O teu milagre, a tua vitória está condicionada ao Kairos, o tempo de Deus, como Ele quer, da forma que Ele quer, não é do teu jeito. Mas eu tenho uma palavra para você, é doloroso esperar, mas Romanos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Resumindo, quando se manifestar, toda a tua vontade cai por terra. Vou sentir a presença dEle aqui. Eu fico imaginando Jesus indo na casa dos avós e olhando aquele homem no tanque. Por favor, preste atenção, eu não estou aqui diminuindo a divindade, a glória de Jesus. Pelo contrário, eu quero contribuir com a exegese do texto. Se Jesus já sabe que ele está assim há muito tempo, é porque Jesus já tem observado há muito tempo. Resumindo, você tem falado que está sozinho, você tem falado que tem passado por crise, que está no desespero. Eu tenho uma palavra para você: Jesus já está te observando há muito tempo. Epa!
Pregador, qual foi o dia que Jesus me viu? Desde o ventre da tua mãe é separado como um carabaçaio. Jeremias diz que até os cabelos da nossa cabeça são todos contados por Ele. Efésios diz que Ele colocou a eternidade dentro de nós. A palavra diz que Ele escreveu um livro, não é o livro da vida, mas Ele escreveu um livro com a nossa história. Nessa noite eu quero te dizer que o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, está doido para compartilhar essa história gloriosa, poderosa com você. Eu não sei o que você tem atravessado no ano de 2020. Eu sei que tem gente que começou 2020 com problema, não é só a pandemia, mas eu tenho uma notícia: Jesus já te viu há muito tempo. Aí vem a parte mais bonita do texto. Oh glória! Jesus vai até ele e faz uma pergunta. Jesus chega para ele e pergunta: quer ser curado? Jesus fez uma pergunta óbvia e a resposta é o quê? Sim ou não? Jesus fez uma pergunta e ele desabafa. Não tem ninguém que me coloque no tanque e quando eu vou, desce outro antes de mim. Resumindo, Jesus já sabe do que você precisa, mas Ele quer ouvir da sua boca os detalhes daquilo que tem te atrapalhado de ser. Vou entregar o rolo. Jesus já sabe o que tu tem passado, mas Ele quer ouvir da tua boca, detalhe por detalhe, daquilo que tem te atrapalhado de viver algo sobrenatural. E Ele fala: não tem ninguém. Quando eu vou, desce outro antes de mim. Mas só que me chama a atenção algo aqui nesse texto. Aguce o ouvido para isso. Jesus faz uma pergunta e ele fala: Senhor, o que esse homem me ensina? Porque esse homem não teve a sua identidade revelada. Porque se tem uma coisa que Jesus está preocupado, não é expor o nosso nome, mas se tem algo que ele está preocupado, é de expor o nosso milagre. Resumindo, aquilo que ele vai fazer na sua família vai virar notícia. Aquilo que ele vai fazer na tua casa vai se espalhar pelo bairro. Aquilo que ele vai fazer na tua história vai se espalhar pelo estado do Rio de Janeiro. Resumindo, não é o teu nome que tem que aparecer, mas o que tem que aparecer é o milagre que ele vai fazer na tua família. Eu vou dar uma palavra aqui. Eu creio que casamentos vão se restabelecer para a glória dele. Pai que não fala com o filho vai se restabelecer para a glória de Jesus. Durante essa pandemia, a família que não tem um bom relacionamento, Deus vai descer com poder de glória para poder operar maravilhas, e esse milagre vai virar notícia para poder engrandecer o nome dele. Mas só que tem algo, eu estou já indo para o final, que me chama atenção nesse texto. É que antes de vivermos o milagre, nós temos que confessar tudo aquilo que tem nos impedido de viver o milagre. Resumindo, você não vai viver o novo de Deus na tua vida. Você não vai viver as coisas que foram separadas para você se você não confessar. Hoje é noite de você expor. É hora de você falar com Jesus tudo aquilo que tem te atrapalhado de viver o milagre. Aguce o ouvido para mim mais uma vez. Eu fui criado com uma coisa que eu demorei muito tempo para poder me libertar disso. Eu não fui criado na igreja evangélica, eu fui criado na igreja católica até os 16 anos. E minha mãe me educou com um negócio que tirava a minha paz. Ela chegava para mim e falava: cadê a nota da escola? Eu falei: mãe, está vermelho igual o sangue de Jesus. Aí ela: Deus castiga. Chegava na hora do almoço: mãe, eu quero almoçar.
ela falava, não é a hora. Eu falava, eu quero agora. Ela botava, eu não comia tudo. Ela falava, Deus castiga. E foi Deus castiga para lá, Deus castiga para lá. Eu não cresci, só amadureci. E eu aprendi que Deus não castiga ninguém. Ele apenas nos deixa viver aquilo que nós temos plantados na terra. E isso se chama consequência. Mas eu tenho uma notícia para você. Se o meu povo se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, descerei na terra e sararei. Caramba. Eu não sei o que você tem que nessa noite confessar para Jesus. Eu sei que tem gente que está ouvindo esse vídeo e deve estar falando, pregador, tu não sabe do meu pecado. Eu quero te dizer que o sangue derramado na cruz do Calvário tem poder para poder apagar todo o pecado. O Cordeiro desceu na terra para nos livrar de todo o pecado. Eu não sei qual é o seu, mas eu tenho uma palavra para você. Confessa hoje, porque o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário tem poder para te perdoar. Eu quero te dizer que o sangue de Jesus tem poder para te perdoar de todos os pecados. Eu vou profetizar agora. Está caindo por terra todo o peso espiritual sobre a tua mente. Satanás tem te acusado de pecados e de coisas do teu passado. Mas só que preste atenção, João capítulo 1 diz: filhinhos, se pequeis, lembre que Jesus é o nosso advogado. Eu não sou advogado, mas olha a cena. Deus no seu tribunal de glória, Satanás como acusador. Satanás não é nome, quer dizer acusador. Se aproxima de Deus e fala: eis que veio de rodear a terra, encontrei fulano e quero exterminar a glória agora. E Deus, na sua soberania de justiça, Ele nos deixa viver tudo aquilo que plantamos. Ele bate o martelo, mas só que de repente aparece um advogado e fala: Pai, eis que me apresento aqui para poder advogar sobre essa pessoa. Como é a causa? O sangue que eu derramei na cruz do Calvário. Eu quero te dizer, talvez você já perdeu uma audiência aqui na terra, mas tem um advogado no céu que nunca perdeu, é campeão desde a eternidade. Deposita agora. E toda vez que o diabo se levanta, Pai, o sangue derramado na cruz do Calvário. E Paulo ainda diz que tem o Espírito Santo que chora com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? Vou conjecturar. Toda vez que Satanás nos acusa e Jesus advoga a nossa causa, de repente aparece o Espírito Santo chorando, gemendo, pois nós somos templo do Espírito Santo. Ele conhece coisas que está dentro de nós que nós nem conhecemos, porque Paulo diz que o Espírito Santo clama por coisas que nós nem conhecemos diante de Deus. E eu fico imaginando o Espírito Santo falando: tem misericórdia, não mata não. O Senhor prometeu para a mãe dele que ia pregar a tua palavra. O Senhor disse para a mãe dele que tem chamada. O Senhor prometeu para ela que esse casal era mancheira barabaçaio. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Hoje é noite de perdão de pecados. Hoje é noite de renovo. Pregador, como que funciona esse negócio de arrependimento de pecado? Arrependimento de pecado é todo dia, no fim da noite, dobrando o joelho e falando: Pai, perdoa os meus pecados. Talvez te enganaram, dizendo que por causa do teu passado você não tem perdão. Eu quero te dizer que a tua causa já foi comprada há muito tempo. Agora vem a parte mais bonita do texto. Eu vou encerrar, não vou me alongar. Jesus olha para ele e fala: levanta, pega a tua cama e anda. Vou repetir: levanta, pega a tua cama e anda. Cama
Em algumas traduções são leitos. Pega o teu leito e anda. Resumindo, você vai pegar hoje aquilo que te atrapalhava, vai colocar embaixo do braço, vai começar a caminhar. Pregador, porque Jesus poderia ter falado, Gisele, levanta, larga essa cama e vai embora. Mas Jesus falou, levanta, pega a cama e vai embora. A cama é o quê? Aquilo que tem nos atrapalhado. A cama é o passado. Aprende uma coisa, quem vive de passado é museu. Museu até queima. Mas tem uma coisa que eu estou aprendendo. O passado não é para denegrir a minha fé, manchar a minha imagem. O passado é para mostrar para o mundo a glória de Jesus. Porque ele pegou alguém que estava perdido, lavou com sangue e colocou nesse altar para pregar a palavra de Deus. Vai ser a mesma coisa com você, com esse passado imundo. Vai te colocar no seio da igreja para adorar, glorificar o nome dele e para envergonhar o diabo. Aqueles que acreditam no arrebatamento, falta pouco, porque através do sangue de Jesus nós seremos arrebatados. Caramba. Eu já convido o ministério de louvor. Aramante Rabasu, Aramante Ramante Xeramanchu. O Espírito Santo está me dando uma visão aqui, vou entregar. Aramante Xeramanchu. Tem alguém aqui que está assistindo essa live dizendo: Pai, eu quero ser renovado, eu quero ter meus pecados perdoados. Jesus está falando: eu sou teu advogado. O inimigo da tua alma pelejou para poder tocar na tua alma. Vou entregar o rolo. E Jesus está mandando eu dizer aqui: estou te dando mais uma oportunidade para te perdoar dos teus pecados. Jesus está falando: para de olhar para o mundo, foca em mim, porque eu sou o teu advogado. Vou encerrar essa mensagem. Pregador, o que simboliza o tanque de Betesda? O tanque de Betesda, Gisele, simboliza a igreja. E Jesus disse: eu não vim para os bons, eu vim para os doentes. E aqui na igreja eu quero te dizer que não existe gente perfeita. Nós somos tudo doentes, que nós somos lavados todo dia com o sangue de Jesus para ser perdoado, para poder herdar a vida eterna. Eu quero te dizer, não tem como servir a Jesus longe desse tanque. Não tem como caminhar em comunhão com Jesus longe do tanque, porque a promessa do arrebatamento é para a igreja. É aqui que tem a promessa. Jesus está falando: a tua promessa se encontra no tanque. Não saia do tanque, permaneça na posição, porque a qualquer momento o Nazareno vai aparecer. Estou sentindo a presença dele aqui. Dobra o joelho agora dentro de casa. Tem um demônio de confusão familiar caindo por terra agora. Tu queria a oportunidade para pedir perdão? Pede agora. Reúna agora a sua família aí, faça uma oração. Esse demônio vai cair por terra. Você não fala com seu filho? Vai lá agora no quarto, bate no quarto dele, pede perdão, abraça ele. Teu casamento está em crise. Clama por ele. O sangue de Jesus tem poder. Abraça ela agora, abraça
tendo uma visão aqui. Jesus está falando, eu estou visitando casas aqui. Testemunhos para a glória de Deus vão se manifestar. Abraça agora, toma essa atitude. Ora agora com a sua família. É noite de arrependimento. Eu não estou aqui para te entregar carro, não estou aqui para te entregar bênção. Ei, aprenda uma coisa. Jesus não morreu na cruz para te abençoar. A bênção é consequência de comunhão com Ele. Jesus se manifestou na cruz para te livrar da ira vindoura de Deus. Se arrepende hoje, pede perdão. Não perca essa oportunidade. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Isso, o inimigo é você. Para de dar ibope pro diabo. Quem tem causado problema é você. Se arrepende logo. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Meu corpo já foi vendido como escravo. Se arrepende E agora. não existe bem nenhum em Ele não mim, resiste o coração apenas quebrantado. o pecado. Ele não resiste aquele que pede perdão e se arrepende dos seus pecados. Que no Se tocante arrepende. ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Seja liberto agora em nome de Jesus. Seja liberto agora em nome de Jesus. Esse vício vai cair por terra. Esse vício vai cair por terra. Receba aí. Receba agora a graça. Receba agora o sangue de Jesus. Receba agora. Sinta a presença dele aí. A presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Você é livre. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. Todo jugo está caindo por terra. E reina. Todo jugo está caindo por terra. Espírito. Tem um jugo que está caindo por sobre a terra. carne. Tem um jugo que está caindo por terra. E reina o Espírito sobre Você é a mais carne. forte do que pensa. Permaneça na posição, permaneça no Então tanque. liberta-me de mim. E o poder de Deus Eu quero ser se a aperfeiçoou sua na minha casa. fraqueza. Se você E estiver onde aqui, habitou eu o pecado, sei, eu venço superabundou o a pecado. graça. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. Que Deus te abençoe.
permaneça no tanque. Enquanto você estiver aqui, Ele compra a tua guerra. Mas se você sair do tanque, a responsabilidade é sua. O teu milagre, a tua bênção está aqui. Se você que está assistindo essa live, você quer aceitar o Senhor Jesus, fale agora com essa pessoa que está do teu lado. Em breve, a pandemia vai passar e nós estaremos aqui de braços abertos para poder te receber. Que Jesus te abençoe. E eu encerro isso aqui dizendo o que eu sempre falo, um versículo que se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 24, na linguagem de hoje, que para mim é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Que a graça de Deus estejam com todos que amam o Senhor Jesus com um amor que não tem fim. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.